Daí galerinha do canal História com Bolacha, tudo de boas com vocês? Oi. Charles aqui atendendo pedidos então, e o vídeo de hoje é uma videoaula sobre paralelos, meridianos e coordenadas geográficas. Mas primeiro, já é inscrito no canal? Não. O quê? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Esse é o Machadinho, não. Então, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações do canal. E se curtir o vídeo, não esqueça de dar aquele like maroto. Mas, para garantir, siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, pois sempre que sai vídeo novo, tem postagem lá. Então, bora para o vídeo! Bora! Para começar, vamos falar das coordenadas geográficas. Como sabemos, nosso planeta Terra possui uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados. É um imenso espaço para se orientar, mas nada comparado a Júpiter, que tem sua área 121,9 vezes maior que a Terra, possuindo uma área de 62 bilhões 169 milhões de quilômetros quadrados. Tudo isso? Voltando à Terra, devido ao seu imenso espaço, como já falado, 510 milhões de quilômetros quadrados, a localização se torna um tanto complexa de ser feita somente com a orientação pelos astros, juntamente com a rosa dos ventos. Dessa forma, o homem criou linhas imaginárias para facilitar a sua localização na superfície terrestre. Os principais são os paralelos, que fornecem as latitudes, e os meridianos, que nos fornecem as longitudes. Então, com o cruzamento dessas linhas imaginárias, podemos localizar qualquer lugar na Terra. O GPS, Sistema de Posicionamento Global, utiliza destas linhas imaginárias para calcular rotas e nos auxiliar em nossas viagens, facilitando e muito o processo de locomoção pelo espaço geográfico. Essas linhas formam um sistema de localização que se estrutura através de linhas imaginárias, traçadas paralelamente entre si nos sentidos norte-sul e no sentido leste-oeste, medidas em graus. Com a combinação dessas linhas, criamos endereços específicos para cada ponto no mundo, permitindo a sua identificação precisa. Essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos e meridianos, e suas medidas em graus são respectivamente as latitudes e as longitudes. Os paralelos cortam a Terra horizontalmente, no sentido de leste para oeste, enquanto os meridianos cortam verticalmente. A junção destas linhas é o fator responsável pela existência das coordenadas geográficas. Então vamos aos paralelos. Os paralelos são linhas imaginárias que estão dispostas ao redor do planeta no sentido horizontal, ou seja, elas vão de leste para oeste. O paralelo principal é chamado de linha do Equador, que está situado na parte mais larga do planeta, com 40.075 km de extensão. A partir dessa linha, tem a origem o hemisfério sul, meridional, e o hemisfério norte, setentrional. Existem outros paralelos secundários, mas também de grande importância, como o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Bem rapidinho, antes de falarmos das latitudes, pensem comigo. O Brasil está localizado em qual hemisfério, baseado na linha do Equador? Complicou. Acertou quem respondeu sul. Porém, ele está majoritariamente localizado no sul, com 93% do seu território abaixo da linha do Equador e 7% acima. Então ele está tanto no norte quanto no sul, mas majoritariamente ele está no sul. E já pararam para pensar por qual motivo essa linha tem esse nome? Alguns vão pensar. É claro que é por causa que passa sobre o país aqui na América do Sul, o Equador. Quem respondeu isso? Errou. Errou feio, errou rude. Na verdade, o país tem esse nome por causa da linha. O paralelo da linha do Equador recebe esse nome pelo fato do mesmo estar exatamente no meio horizontal do planeta, é claro. E a palavra Equador vem do italiano equatore, que significa igualdade e ou equilíbrio. Voltando às latitudes, as latitudes são medidas em graus entre os paralelos, ou qualquer ponto no planeta até a linha do Equador.
As latitudes oscilam de 0, que é a referência, né? Na linha do Equador é 0 graus, e 90 graus a norte, no extremo norte, e 90 graus ao extremo sul, bem no Polo Sul. Então, se um ponto está acima da linha do Equador, por exemplo, 50 graus, ele será descrito desta maneira: 50 graus norte ou 50 graus. Alguns podem aparecer um mais na frente, mas a gente sabe que se não tem menos, o número é automaticamente positivo. Tanto a sigla N ou o número sozinho representam que ele está localizado no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador. Já se estiver abaixo, por exemplo, 30 graus, assim será representado 30 graus sul ou menos 30 graus. Tanto a sigla S quanto o símbolo negativo representam que ele está no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. Aos poucos vai ficando cada vez mais claro para vocês. É verdade. Já os meridianos correspondem a semicircunferências verticais imaginárias que partem de um polo até atingir o outro. Eles, os meridianos, não circulam todo o planeta. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich. A junção do meridiano de Greenwich e sua antípoda, ou seja, o oposto, que é a linha internacional de data, somam 40.009 quilômetros de extensão. É utilizado como referência para estabelecer a divisão da Terra entre Ocidente, Oeste e Oriente, Leste. O nome do meridiano principal deve-se à existência do Observatório Real de Greenwich, localizado na cidade de Londres, Inglaterra, e sobre o qual essa linha longitudinal atravessa. Como vocês podem ter percebido, a circunferência horizontal e vertical não são as mesmas. Isso porque a Terra não é uma esfera perfeita. Ela tem, na verdade, uma forma geóide, pois tem seus polos levemente achatados, e por isso temos uma leve diferença de 66 km entre a circunferência vertical e a horizontal. Voltando para as longitudes. As longitudes representam o intervalo entre os meridianos ou em qualquer ponto do planeta com o meridiano principal. As longitudes podem oscilar de 0 graus no meridiano de Greenwich até 180 a leste e a oeste. Então, se um ponto está localizado à direita de Greenwich, por exemplo, 100 graus, ele será descrito dessa maneira: 100 graus leste ou somente 100 graus. Tanto a sigla L e o número sozinho representam que ele está no hemisfério leste ou oriental. No caso, está no Oriente. Já se estiver à esquerda, por exemplo, 140 graus, assim será representado: 140 oeste ou menos 140, ou 140 negativo, 140 graus negativo. Tanto a sigla O e o símbolo negativo representam que ele está no hemisfério oeste ou ocidental, que está, no caso, no ocidente. Então, vamos colocar em prática o que acabamos de aprender. O mapa a seguir vai nos fornecer algumas coordenadas geográficas globais estabelecidas a partir da combinação entre latitudes e longitudes. Então, essas coordenadas geográficas nos permitem a localização dos diferentes pontos dispostos pelo planeta. Então, temos lá, primeiro ponto, que é o A. Qual seria a latitude e a longitude de A? Observando o mapa, podemos perceber que a latitude de A é 20 graus sul, pois está abaixo da linha do Equador, ou 20 graus negativo, menos 20 graus. E a sua longitude é 60 graus negativo ou 60 graus oeste, pois está à esquerda do meridiano de Greenwich. Latitudes, a referência é a linha do Equador, e as longitudes é o meridiano de Greenwich. Ao observarmos o ponto B, sabemos as latitudes e longitudes. O ponto B, menos 40 graus ou 40 graus sul, porque está abaixo da linha do Equador. Já a sua longitude, como ele está exatamente no meridiano de Greenwich, ou seja, a longitude grau zero, ele não recebe nem negativo, nem positivo, nem recebe leste, nem oeste. Só vai o número 0. Já o ponto C, ao observarmos no mapa, percebemos que também é 20 graus negativo ou 20 graus sul, pois está abaixo da linha do Equador, e a sua longitude é de 90 graus positivo ou 90 graus leste, pois
está à direita do meridiano de Greenwich, então o número é positivo e você pode colocar, se quiser, o leste do lado. Já o ponto D, ele está curiosamente na junção, na conexão entre o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Por isso a latitude dele é simplesmente 0 e a longitude dele também é simplesmente 0. O ponto E, para finalizarmos essa parte, a sua latitude é 40 graus ou 40 graus norte. Lembrando que ele está acima da linha do Equador, por isso vai a sigla norte ou somente 40 graus. Agora a sua longitude são 120 graus ou 120 graus leste, dando aí a sua localização, pois ele está à direita do meridiano de Greenwich, por isso vai o leste ou o número positivo. Lembrando, quando vocês forem responder algumas questões, usem sempre o mesmo padrão, ou usando positivo e negativo, ou sempre usando leste e oeste, ou norte e sul, para facilitar, porque se vocês misturarem os dois métodos, os professores podem considerar como uma bagunça, podem até dar errado em alguma questão. Então, utilizem um só, de preferência o método que ele está usando. Então, nesse exemplo, tínhamos o ponto e queríamos descobrir a coordenada geográfica. Mas o caminho inverso também é possível. Tendo em mãos as coordenadas, podemos encontrar o lugar do planeta cujas coordenadas já possuímos. Podemos usar ferramentas para utilizarmos as coordenadas como GPS, Google Maps, o Google Earth, mapas, cartas cartográficas, cartas náuticas e muito mais. Por exemplo, na cidade de Três Passos, temos as seguintes coordenadas: de latitude 27 graus, 27 minutos e 21 segundos sul ou south. Longitude temos 53 graus, 55 minutos e 55 segundos oeste ou west. E esse dará certinho no centro da cidade. Vamos colocar ele no Google Maps e ele dará a localização exata. Alguns podem estar se perguntando, por qual motivo usamos as palavras west e south ao invés de oeste e sul? Pois sempre lembrem que a língua global é o inglês. Então, muitas vezes, nesses tipos de tecnologia, será necessário trocar o oeste pelo west ou o leste pelo east. No caso, o norte e o sul permanecem a mesma sigla, pois em inglês muda-se a pronúncia, a escrita, porém não a primeira letra. No caso, norte, north, sul, south. Permanece aí N e S certinho. Só tem que lembrar sempre que eles forem usar oeste, colocar o W e leste, colocar o E. Vou deixar na descrição algumas coordenadas e vocês tentam fazer o mesmo procedimento no Google Maps e descobrir que cidades são essas. Posso dizer para vocês que tem uns nomes bem curiosos. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Foi ótimo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e não esqueçam de dar like, pois isso ajuda bastante na divulgação do trabalho. E quem assistiu até aqui, coloca a hashtag Equatore. Marcello! Vou deixar aqui do lado mais alguns vídeos do canal, podem navegar nele que tem muita coisa legal para vocês assistirem e ajudar a passar o tempo. Se tiverem alguma sugestão de conteúdo para o vídeo ou querem mandar um salve, deixem nos comentários também. Aquele abração e tudo de bom para vocês. Não esqueçam, se puderem, fiquem em casa, lavem bem as mãos. E não é porque esfriou que vocês vão enforcar o banho. Olha. Valeu, falou, aquele abraço, tchau!